Olá pessoal, muito boa noite aí a todos. Agradeço pela presença de cada um de vocês que se dispôs a vir acompanhar mais uma aula aí na preparação para o concurso da PGDF. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Barbosa, de Administração Geral e Pública, aqui do Espaço Campus. E dos dois tópicos de administração do seu digital, tem aí duas apostilas na sua mão. Os dois principais tópicos são características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura e critérios de departamentalização. E o outro tópico central é gestão de processos. Os demais tópicos vocês devem ter notado que é um mix de direito administrativo. Então, de administração, esses aí são os dois pontos centrais, são as minhas apostas para a prova de vocês. Nós temos pouco mais que 2 horas, então o nosso objetivo aqui vai ser revisar esse conteúdo de forma rápida, objetiva e assertiva, para que vocês tenham uma base do que o Sebrasp cobrou nos últimos anos até o início dessa pandemia. De lá para cá foram poucas questões, por enquanto, sobre os temas que nós vamos explorar. Então nós temos aí basicamente o universo de questões do CESP, eu diria de 2017 até 2020, até o final de 2020, mais ou menos. Eu espero que a aula seja útil e relevante para vocês, espero que ela seja pertinente e que, de fato, as questões que nós vamos analisar hoje sejam as questões que apareçam na prova de vocês no próximo final de semana. Então, a intenção é que a banca mantenha uma certa coerência e repita aquilo que ela cobrou no passado, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Temos aí duas apostilas na mão. Então, vocês devem ter percebido que tem muitas questões. Peguem a maior delas. Vocês receberam apenas uma? Tem uma que vai da questão 1 até a questão de número 83. Pessoal, muitos conceitos nós vamos extrair das próprias questões da banca. Então, nós vamos tirar aí muitos conceitos, eu diria, das próprias questões. Não te ouvi. Isso, são duas. Tem uma que vai da questão 1 até a 83 e a outra da questão 1 até 60 e alguma coisa. Vamos embora, podemos? Nós vamos começar pela questão 1 de gestão de processos. Podemos? Pessoal, eu vou ser bastante rápido e direto. Vocês já estão estudando há algum tempo. Eu diria há bastante tempo. Então, vocês tiveram bastante tempo para se preparar. Então, eu vou ser bastante direto nas respostas. A gente não vai perder tempo. Se formos perder tempo, será com uma ou outra questão mais chata, que o CESP pode vir a cobrar e derrubar vocês na prova. Então, vamos lá, questão de número 1. BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho executado para entregar o serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas. Vamos lá, em relação a essa primeira questão, preciso que vocês tenham em mente primeiro o seguinte. Todo mundo sabe exatamente o que é um processo? Então o que é um processo? De forma simples, processo é um conjunto de atividades. Independentes ou interdependentes? Então, processo é um conjunto de atividades, você tem que colocar que essas atividades são interdependentes. O que os processos fazem? Eles basicamente transformam entradas em saídas. Então, processo transforma entradas em saídas. Quando eu me refiro a processo, o que nós temos que ter em mente? Ele é o responsável por transformar entradas em saídas, logo ele realiza as atividades básicas da organização. As atividades
do cotidiano da empresa. E aí, vamos relembrar o seguinte, eu não posso confundir em hipótese nenhuma processo com projeto. Enquanto projeto é um esforço temporário, processo é cíclico, contínuo e repetitivo. Para estudarmos gestão de processos, existe um livro. O principal livro utilizado para isso é o Guia BPM CBOK. Existe o CBOK 2.0 e 3.0. O 3.0 é o mais atual, mas eu ainda não o vi em provas. Então, eu imagino que a banca esteja cobrando ainda o 2.0, até porque a tradução desse aqui para a língua portuguesa tem pouco mais que 6 meses. Então, esse aqui eu acredito que seja o predominante na prova de vocês. Daqui, eu quero que vocês tirem isso aqui. O que significa esse BPM? BPM significa Business Process Management. O que é isso? Gerenciamento de processos de negócio. Qual a referência? O Guia CBOK. O que é o Guia CBOK? É um livro. Qual livro? O 2.0. Então, boa parte das questões do CESP são Ctrl+C, Ctrl+V desse livro. Vamos lá, voltando à questão. BPM, Gerenciamento de Processos de Negócio, representa uma forma de visualizar as operações do negócio que vai além das estruturas funcionais. Aí eu peço que vocês façam uma pausa novamente e venham comigo. Quando eu falar visão funcional, é a visão tradicional. Então você imagine o seguinte, esse é o departamento de RH, departamento de finanças, departamento de marketing de uma empresa. É uma empresa qualquer. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, quando eu falo visão funcional, ela é caracterizada por ser assim. O gerente de RH tende a enxergar apenas o RH. O gerente financeiro tende a enxergar apenas o financeiro. O gerente de marketing tende a enxergar apenas marketing. Isso faz com que eles tenham uma visão global ou restrita. Essa visão restrita faz com que eles tenham uma visão verticalizada e cada um orienta-se para a sua própria área, deixando de lado a outra. Isso vai melhorar ou piorar a cooperação interdepartamental. Vai piorar, dificultar, criar barreiras, entre outros aspectos negativos, eu diria. Aí eu chamo a atenção de vocês para a questão agora. BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais. Logo, essa é a visão por processos? Essa? Não. Como seria a visão por processos? Simples. Você vai imaginar a visão por processos assim, ó. O que ela está fazendo? Está horizontalizando e atravessando todas as áreas funcionais. Então, eu posso chamar isso de uma visão horizontal ou transversal? Então, vamos lá. Visão funcional, ela é verticalizada. Visão por processos, ela é horizontalizada, atravessa as diversas áreas, é uma visão transversal, e ela vai buscar integrar a atuação dessas áreas com foco em que aqui na ponta? Gerar valor. Gerar valor para quem? Para o cliente. Esse é o ponto. Aí você volta à questão. BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais? Certo ou errado? Porque você está substituindo uma visão verticalizada por uma visão horizontalizada. Aí você dá um passo a mais. Compreende todo o trabalho executado para entregar o serviço do processo? Sim ou não? Desde uma ponta até a outra. Vamos lá, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas, um processo atravessa várias áreas funcionais? Então, o que eu posso marcar na questão número 1 a princípio? Então, vamos montar um gabarito aqui. Posso pagar isso aqui, né? Não podia, já paguei. Então, questão 1, certo, 2. A tecnologia BPM, Business Process Management, permite a extração de informações detalhadas sobre custo, tempo e consumo de recursos referentes aos diversos componentes de um processo. Vamos lá, pessoal. O que é o processo? Uma ou várias atividades?
Se eu gerencio as várias atividades da empresa, eu consigo avaliar cada uma delas? A interdependência existente entre elas? Ao avaliar uma atividade, eu consigo, por exemplo, analisar o seu custo? Quanto tempo ela leva? Quais recursos ela consome? Então, a questão está certa ou errada? Então, o item 2 é correto, e aí você já fixa o seguinte. O BPM permite coletar dados e informações sobre os processos, tais como dados sobre os custos, sobre o tempo para executar um processo, sobre os recursos a serem consumidos, entre outros aspectos. Vamos para 3? Os processos organizacionais constituem a forma básica de funcionamento das organizações públicas e permitem transformar insumos em resultados? Vamos lá, pessoal. Processo é a forma básica de funcionamento de toda e qualquer empresa? O que é um processo? É um conjunto de atividades relacionadas ao como a empresa funciona. Aí você dá um passo a mais. Os processos têm a finalidade de transformar insumos em resultados? Ou seja, o processo tem a finalidade de transformar entradas em saídas. Logo, o que nós podemos marcar na 3? 4. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas? Então, um processo nada mais é do que uma sequência de atividades, planejadas ou não. Se um processo é um conjunto de atividades interdependentes realizada numa sequência lógica, há ou não a necessidade de um certo planejamento? Sim ou não? Então, quando ele colocou planejadas ou não, esse ou não deixou o item errado. Em relação a essa questão, pessoal, um outro ponto que pode gerar uma certa dúvida é sob a condução de um gestor. O processo precisa estar sob a condução de um gestor? Necessariamente? Aí nós temos que ter em mente o seguinte. Se o processo atravessa diversas áreas funcionais, ele é responsabilidade de qual gestor? Ele é responsabilidade de todos e não de um. Então isso aí poderia ser um possível ponto para discutir um eventual erro na questão. Isso. Sob a condução de um gestor. Como a questão é objetiva, eu tenho que interpretá-la de forma objetiva. Vamos embora. Questão de número 5. O modelo genérico de um processo qualquer, mas que seja controlado, pode ser descrito por entradas planejadas, transformações controladas e resultados previstos. O que é um processo, pessoal? Conjunto de atividades que transformam entradas em saídas. Isso tudo pode ser planejado, controlado, dirigido? Certo ou errado o item? Então, questão 5, correta. 6. De acordo com o guia BPM-CBOK, a agregação de atividades e componentes executados por seres humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados é um conceito que se refere à cadeia de valor? Pessoal, vamos lá. Quando eu me referir à cadeia de valor, eu sugiro que vocês pensem no seguinte. Toda organização tem entrada, certo? Transformação e saídas, certo? Sendo que essas saídas vão produzir determinado impacto no ambiente no qual a organização opera. Impacto este que pode ser positivo ou negativo. Em que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o que chamamos de entradas. O que é isso? É o processamento, é onde eu tenho os processos. Ou seja, aqui eu tenho um conjunto de atividades que transformam as entradas em saídas. E aqui eu tenho os impactos. Eu quero que vocês prestem atenção e enxerguem nessa brincadeira o seguinte. Isso é a cadeia de valor. A cadeia de valor abrange entrada, processo, saída e impacto. Vocês estão me acompanhando? Quando eu falo processo, ele é um elemento maior ou menor que a cadeia de valor? Menor. Se eu procurar o processo, ele está aqui, ó. O processo é a cadeia de valor ou ele é uma parte da cadeia de valor? O processo é uma parte da cadeia de valor responsável por transformar entradas em saídas, certo? De acordo com o guia BPM-CBOK, a definição que está aí na questão é a definição de e não de cadeia de valor. Então, esse item ele fica errado. Então, vocês coloquem aí que o item 6 é errado.
Ao final dele, vocês vão riscar o quê? No lugar de cadeia de valor, vão escrever o quê? Pronto, agora me diz o que é um processo. Quem está te dizendo isso? O CESP. De onde ele tirou? Tirou do guia CBOC. Vocês estão me acompanhando? Então, se você tem na cabeça que processo é um conjunto de atividades que transformam entradas em saídas, gerando valor para o cliente, além desse conceito, você vai agregar mais esse no seu caderno. Vamos embora, questão de número 6, 7. No que se refere à gestão de processos de negócio, assinale a opção correta. A. Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados? Eu pulei. Letra A. Negócio é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados? Certo ou errado? Pessoal, comparando com a questão anterior, é exatamente a mesma coisa? Sim ou não? É exatamente a mesma coisa, só que dessa vez, ao invés de colocar o conceito de cadeia de valor, ele botou negócio. Tá certo ou errado? Então, você vai colocar aí que na questão 7, a letra A é falsa. Vamos para a letra B. Vou colocar falsa. Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados? Certo ou errado? Então, a letra B, a princípio, é a nossa resposta. Vamos ver a C. Processo refere-se a pessoas que interagem em organizações com fins lucrativos para executar um conjunto de atividades que entregam valor ao cliente? Certo ou errado isso aí? Falso. Olha a D. Negócio refere-se a pessoas que, em organizações com fins lucrativos, interagem para executar um conjunto de atividades que entregam valor aos clientes? Perceba que ele só trocou a definição de processo por negócio e continua falsa do mesmo jeito. Isso por quê, pessoal? Tem alguns pontos aí que a gente precisa esclarecer. Quando eu falo processo, ele existe nas organizações com ou sem fins lucrativos? Não interessa, o processo existe em todo e qualquer tipo de organização. Se você for fazer um arroz na sua casa, o que é isso? É um processo. Então, essa questão de atrelar a fins lucrativos, a meu ver, deixa o item falso. Olha a E. Refere-se a pessoas que, em organizações sem fins lucrativos, aí de novo a mesma viagem. Então, as letras C, D e E ficam falsas, gabarito é a letra B. 8. Gestão por processos pode ser definida como A. Capacidade de gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, criar, multiplicar e reter dentro de uma organização conhecimento com eficiência, eficácia e efetividade? Pessoal, vamos lá. A gestão por processos gerencia processo ou gerencia conhecimento? Então, isso aqui seria o quê? Gestão do conhecimento e não gestão do processo. Razão pela qual o item é falso. Então, quando eu olho aí para a questão de número 8, letra A, falsa. Falsa por quê? Isso aí é gestão do conhecimento. Agora, vamos lá. O gerenciamento de processos gera aprendizado organizacional e, consequentemente, conhecimento? Sim ou não? Mas são coisas diferentes, gestão do processo e gestão do conhecimento. Olha B, sistema de administração empresarial que utiliza práticas e métodos administrativos para reduzir ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza. É isso que é gestão de processos, proteger o meio ambiente? Não, pessoal. Isso aí é a definição de sustentabilidade. Então, a letra B também é falsa. Olha C. Forma de identificar, avaliar, administrar e controlar os riscos em uma organização? Isso é gestão de riscos. Olha D. Gerenciamento de negócios com abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos de negócio, automatizados ou não,
para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Essa é a nossa resposta? Tá bom. Então alguém chega e lhe pergunta, o que é gestão de processos? Tá aí. Essa aqui é exatamente o quê? A definição. De onde o CESP tirou essa definição? Do guia CBOC. Então, o item verdadeiro é a letra D de dado. Vamos na E. Associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano na organização. Isso aí é o que, pessoal? Falso. O que seria isso? Primeiro, seria gestão de processos ou gestão de pessoas? Dentro da gestão de pessoas, isso aí estaria interligado à área de treinamento e desenvolvimento. Então, não faz sentido. Vamos para 9. Na gestão por processos, o conhecimento múltiplo, prevalece ao especializado? Vem comigo, olha para cá. Quando eu olho aqui para essa visão funcional, ela enfatiza qual tipo de conhecimento? Especializado. Visão funcional é essa restrita, verticalizada que está em vermelho. Ó. Visão por processos é horizontal que atravessa as diversas áreas. Então, qual das duas vai enfatizar o conhecimento especializado? Então, a visão funcional é uma visão que enfatiza o conhecimento especializado de cada área, de modo que uma não fique perturbando a outra. Quando eu falo gestão por processos, eu quero criar barreiras entre essas áreas ou derrubar as barreiras? Buscando a horizontalização e integração de todas as áreas. Se eu integro todas as áreas em um mesmo processo, eu passo a enfatizar o conhecimento especializado ou múltiplo? Múltiplo. Aí você dá continuidade aí à leitura. Vamos lá. Na gestão por processos, o conhecimento múltiplo prevalece ao especializado, certo ou errado? O trabalho em equipe prevalece ao individual? Se eu prego uma visão funcional, em tese, cada especialista vai trabalhar individualmente. Se eu prego uma gestão por processos, em tese, eles vão ter que trabalhar juntos com foco no processo. Então, essa segunda parte está certa ou errada? E as competências pessoais prevalecem às habilidades. Quando eu falo competência, qual a definição de competência que vocês trazem lá da gestão de pessoas? Conhecimentos, habilidades e atitudes, correto? Essa é a definição básica de acordo com a corrente americana. Se eu pego a corrente francesa, conhecimentos, habilidades e atitudes aplicados na prática para alcançar algum resultado. E se eu quiser integralista, dentro de determinado contexto, aplica tudo para alcançar um resultado. Sintetizando, conhecimentos, habilidades e atitudes para alcançar algum resultado em determinado contexto. Essa é a definição de competência, certo? Vamos lá, partindo da premissa de que essa é a definição de competência, o que deve prevalecer? As competências ou as habilidades? Por quê? Porque a competência abrange conhecimentos, habilidades e atitudes aplicados em determinado contexto para obter determinado resultado, ao passo que as habilidades é apenas o saber fazer algo tecnicamente. Então, a habilidade é menor do que competência. Logo, na visão funcional, eu posso exigir das pessoas uma habilidade super especializada? Mas na gestão por processos, eu não vou exigir apenas habilidade. Eu vou exigir também conhecimentos e atitudes. Vocês estão me acompanhando? Então, prevalece as competências pessoais, ao invés de prevalecer apenas as habilidades. Daí o item fica verdadeiro ou falso? Então, a 9 é certo ou errado? 9 certo. 10. PPM é uma disciplina gerencial que pressupõe a possibilidade de os objetivos organizacionais serem alcançados por meio da definição, do controle e da transformação contínua de processos de negócio? Pronto, se você deu o gabarito dessa questão para mim como certo, conceitua BPM para mim. O que é BPM? Tá aí, pô. É a visão do CESP. O que é BPM? É uma metodologia? Está escrito metodologia aqui? Quando eu falo metodologia, método é algo prescritivo que determina o como você deve fazer algo. Então, vamos lá. O meu método de estudos é acordar às 4 da manhã,
às 4h30 da manhã, já estou no computador, e aí eu vou estudar questões para, com base nas questões, construir a base teórica. Esse é o meu método. Vai funcionar com você? Porque o método pode dar certo com um e não dar certo com outro. Porque o método é algo prescritivo, determinístico, é exatamente o passo a passo. Quando eu falo disciplina gerencial, é uma metodologia? É mais abrangente ou menos abrangente? Quando eu falo uma disciplina, vamos transformar isso em direito. Direito constitucional é um método ou uma disciplina? Dentro do direito constitucional eu posso aplicar quantas metodologias? Traz para a administração, gestão de processos, é um método ou uma disciplina? É uma disciplina e dentro dela eu posso aplicar quantos métodos? N, infinitos métodos. Vocês estão me acompanhando? Então vamos lá, dando seguimento. BPM é uma disciplina, logo ele não é uma metodologia prescritiva. Isso está claro? Vamos lá. Ele objetiva Vamos lá. Eu posso afirmar que o BPM objetiva alcançar resultados importantes para a empresa? Esses resultados que o BPM objetiva alcançar estão ou não alinhados com o planejamento estratégico? Então eu vou gerenciar os processos da organização com foco no alcance dos objetivos estratégicos da organização. Para isso, eu tenho que definir os processos, controlar os processos e transformá-los ou melhorá-los continuamente? Certo ou errado o item? Pessoal, essa é a definição que o CESP utilizou, é uma definição transcrita do guia CBOC. Não precisa ler o guia CBOC, mas precisa transcrever isso no caderno para fixar. 11. Gerenciamento de processos de negócio é uma, olha lá, disciplina gerencial que pressupõe poder e os objetivos organizacionais ser alcançados por meio de definição, desenho, controle e transformação contínua dos processos de negócio. Compara com a questão anterior, está parecido? A única coisa que ele acrescentou de diferente aí foi desenho. E aí eu lhe pergunto, o que é o desenho de processos? É basicamente a criação de processos novos ou modificação dos processos existentes. Então isso faz parte do BPM? Faz parte. Então essa é a nossa resposta? Então você está ampliando o conceito anterior, só isso. Então 11... Letra A, verdadeira, e por sinal é a nossa resposta. Olha a B. Metodologia, certo ou errado? Porque ele não é uma metodologia. Olha lá, disciplina gerencial que prescreve. Se prescreve, ele acabou de virar o quê? Metodologia. Então, ele é prescritivo ou não prescritivo? Não prescritivo. Por que ele tem que ser não prescritivo? Imagine o seguinte. A forma de gerenciar os processos, por exemplo, em um hospital, é a mesma forma de gerenciar os processos no Ministério Público da União, por exemplo? Porque eles têm características completamente diferentes. Vocês estão me acompanhando? Pessoal? Então, se o guia BPM CBOC fosse uma metodologia prescritiva, ele poderia ser aplicável a todas as organizações? Não, porque ele não teria condições de se adaptar. Como ele é uma disciplina gerencial, ele consegue ou não se adaptar? Ele consegue se adaptar. Esse é o ponto. Então, voltando à questão, as letras B e C estão erradas pelo mesmo motivo. Então, B, falso, C, falso. D. A abordagem de tecnologia da informação que pressupõe ocorrer a transformação dos processos de negócio por meio da automatização da cadeia de valor da organização? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Abordagem de tecnologia da informação que? Esse prescritivo aí, prescreve, já deixou o item o quê? Falso, 12. Gerenciamento de processos de negócio, ou BPM, como é conhecido internacionalmente, é um? Certo ou errado? Errado porque não é uma metodologia. Segundo ponto, ele está limitado ao mapeamento e à modelagem? Ele pode abranger mapeamento, análise, modelagem, transformação, controle, entre
outros processos. Então, não está limitado a isso. 12, errado. 13. Para o cliente final, os benefícios de uma eficiente gestão de processos são imperceptíveis. Pessoal, qual é a finalidade de um processo? Transformar entradas em saídas, gerando valor para o cliente. Então, vamos supor que eu pegue um processo judicial seu e sente nele por um ano. Você vai perceber? Devido à lentidão no processo. Ou então, eu dou um parecer errado no seu processo. Você vai perceber? Vai ou não vai? Então eu lhe pergunto, eu estou utilizando o termo processo judicial para a gente traçar um paralelo. Falhas em um processo judicial são perceptíveis? São ou não? Então vamos de novo, você contrata um plano de 100 MB da TIM e a TIM te entrega 50 MB e a partir de 50 começa a te cobrar. O que foi isso? Uma falha onde? Em algum processo interno da TIM. Você vai perceber? Pessoal, quando eu falo uma eficiente gestão de processos, isso é imperceptível para o cliente? Porque o processo vai gerar impacto direto em quem? No cliente. Então isso deixa o item certo ou errado? Bem errado. 14. Quanto maior for a quantidade de processos em uma organização, menor tende a ser a sua eficiência? Pessoal, por que isso é certo? Eu vou comparar com o GDF. Eu acho o GDF um dos entes da federação mais mal gerenciados. O que eu tenho muito dentro do GDF? Eu tenho muitas normas e regulamentos. Vamos pegar um exemplo idiota. Às vezes as pessoas levam 1 ano e meio para construir uma casa e morar, e nesse 1 ano e meio elas passam 1 ano e meio tentando um alvará de construção e não conseguem. A que se deve isso? Tem alguma falha em algum processo relacionado à concessão de alvará de construção. Ou tem exigências descabidas, ou tem exigências que não podem ser cumpridas, ou tem exigências que você cumpre e a pessoa te pede de novo. Parece um filme de terror. Então eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Quando você olha para essa questão aí, quanto maior for a quantidade de processos, se na empresa tem um processo, mais simples ou mais complexo essa empresa? Mais fácil ou mais difícil de ser gerenciada? Cria 2, 3, 4, 5. Agora cria 236 normas urbanísticas a serem cumpridas por uma edificação. O que eu acabei de fazer com o processo? Simplifiquei ou compliquei? Quando eu complico e crio muitos processos e procedimentos, eu estou burocratizando ou desburocratizando? Quando eu burocratizo, a coisa tende a ficar mais rápida e ágil? Tende a ficar mais lenta e ineficiente. Então entenda, o que se busca na moderna gestão por processos? Criar cada vez mais processos ou racionalizar os processos existentes? O que se busca nos dias de hoje é a racionalização dos processos e não a criação cada vez mais de novos processos. Portanto, o item está certo ou errado? O item está certo. 16. Perdão. O 14 é certo? Então, 15. João, servidor público, atende ao corpo discente de uma universidade, sendo as seguintes as principais atividades executadas por ele. Incluir no sistema processos de estágio obrigatório, aproveitamento de créditos e fornecer declaração de aluno regular. Alguns desses processos permeiam áreas funcionais distintas até a sua finalização. Nessa situação, para o desenho desses processos, é importante, João, considerar o nível do fluxo de trabalho, visão intrafuncional, do que o nível do fluxo de processo, visão interfuncional. Você vai destacar nessa questão uma observação relevante. O processo com o qual João trabalha se restringe a uma área? Se o processo no qual ele trabalha for restrito a uma área, esse processo é vertical ou horizontal? Um processo vertical é um processo que começa e termina dentro de uma mesma área. No caso, o João trabalha com processos verticalizados ou horizontalizados, que atravessam diversas áreas. Então, o João precisa de uma visão intrafuncional ou interfuncional? Essa visão vermelha seria qual?
Intra. A visão azul, inter. Vocês estão me acompanhando? O item fica certo ou errado? Errado porque houve uma inversão aí, eu diria. Questão 16. Na organização gerida por processos, dá-se grande incentivo ao trabalho funcional direcionado aos resultados do departamento? Na gestão por processos, dá-se grande ênfase ao trabalho funcional? A ênfase vai ser dada principalmente a quem, pessoal? Ao processo, que atravessa várias áreas da organização. Então, vamos lá. Sempre que eu falar em gestão por processos, pessoal, ele quer trocar a visão funcional tradicional por uma visão por processos, sendo que a visão por processos é uma visão mais horizontalizada que busca integração entre as diversas áreas que compõem a empresa. Então, voltando lá à questão, se é uma organização gerida por processos, a ênfase não será no trabalho funcional individual, mas sim no trabalho em equipe das diversas áreas. Claro? Vamos para 17. Caracterizada por ser uma estrutura de gestão verticalizada, a gestão por processos para. A gestão por processos é caracterizada por ser verticalizada ou horizontalizada? Horizontalizada, razão pela qual eu coloco o que no item 17? 18. A gestão por processos é tipicamente empregada nas organizações que adotam o desenho com múltiplos departamentos? Certo ou errado? Então fixa, gestão por processos, ela quer adotar uma gestão verticalizada ou horizontalizada? 19. A adoção da gestão por processos é típica de organizações com estrutura preponderantemente horizontalizada, com muitos departamentos sob o mesmo nível hierárquico? O item está certo. Quem marcou errado por quê? Conta para mim. Vamos lá. Quando eu falo mesmo nível hierárquico, o que significa isso? Uma estrutura muito alta ou mais baixa? Quando eu tenho uma estrutura muito alta, isso significa que eu tenho muitos níveis hierárquicos, cada um se subordina a um. À medida que eu achato essa estrutura, ela fica mais vertical ou mais horizontal? Mais horizontal, com mais níveis ou menos níveis? Menos níveis. Então, fixa. A gestão por processos quer estruturas mais verticalizadas, com muitos níveis hierárquicos, horizontalizadas, com poucos níveis. Se eu tenho poucos níveis hierárquicos, eu vou ter muitas pessoas no mesmo nível hierárquico lado a lado. Estão me acompanhando? Além disso, se eu adoto a gestão por processos, minha tendência será de centralizar ou descentralizar? Descentralizar e dar autonomia e flexibilidade para as pessoas, ao invés de centralizar o poder nos níveis mais altos. Estou sendo claro? Então tá bom, vamos lá para a questão. Nós estamos na questão de número 20. O que a gente... Não, 20 vamos fazer agora, né? 19, certo? 20. Uma instituição que adote a organização por processos privilegia a cadeia de comando, o que resulta em uma estrutura organizacional verticalizada? Certo ou errado? Se eu adoto a gestão por processos, eu vou privilegiar o trabalho em equipe e uma estrutura horizontalizada com tendência à descentralização. Estão me acompanhando? Questão 21. Na organização gerida por processos, as pessoas são avaliadas pelo seu desempenho funcional e individual? Sim, é isso? Não. Desempenho funcional e individual seria qual visão? Então as pessoas serão avaliadas pelo trabalho em equipe e o resultado da equipe, e não individual. Razão pela qual o item fica certo ou errado? 22. A gestão por processos. A. Possibilita aos gestores envolvidos ter mais clara visão vertical da organização? Vertical não. B. É estruturada com base nas competências específicas das unidades organizacionais? Vamos lá, pessoal. A gestão por processo é estruturada com base nas especialidades de cada um ou na integração dessas especialidades? Qual que seria baseada no que está descrito na questão? A visão funcional. Essa é a 22, né? Letra A é a resposta? Não, né? B também não, né? C. Tem como áreas do conhecimento o gerenciamento departamental de processos, a organização do gerenciamento de processos e a transformação de processos?
Pessoal, na realidade não. Quando eu falo áreas do conhecimento, são as áreas do conhecimento de qual guia? CBOC. Entre as áreas de conhecimento do guia CBOC, existe organização do gerenciamento de processos? Existe. Existe transformação dos processos? Existe. Existe gerenciamento departamental dos processos? Não, porque um gerenciamento departamental seria o gerenciamento do todo ou de cada departamento. Isso traria uma visão míope. Isso não é o nosso foco. Então o item fica verdadeiro ou falso? Falso também, vamos ver a D. Facilita o gerenciamento das diversas interfaces entre as unidades organizacionais? Perceba, o que ele está buscando aí na letra D? Separar ou integrar? Então, essa é a nossa resposta. Letra D é a nossa resposta, é o item verdadeiro. Vamos ver a E. É falsa também. Tem as relações hierárquicas como ponto central de seus trabalhos? O foco é a hierarquia? Certo ou errado o item? Completamente errado. Então vamos embora. Questão de número 23. Na organização gerida por processos, as tarefas são executadas sob rígida supervisão hierárquica? Certo ou errado? Errado por quê, pessoal? Na gestão por processos, nós temos uma forte tendência à horizontalização, descentralização, autonomia e flexibilidade. Vamos embora. Questão de número 24. A cadeia de comando em organização orientada a processos baseia-se no comando e controle, destacando a importância da chefia da organização? Pessoal, na gestão por processos, nós vamos querer a predominância de chefes ou de líderes? Líder é chefe? Nem todo líder é chefe, nem todo chefe é líder. Líder é aquele que motiva, inspira e influencia, sendo que ele pode ser líder formal ou informal. Então, na gestão por processos, nós vamos privilegiar a figura do líder e não a figura do chefe. Porque a figura do chefe é aquele que detém poder hierárquico. Então, isso aí é algo que vai, em tese, ao contrário do que é pregado pela gestão por processos. Por essa razão, o item fica certo ou errado? 25. Com base teórica da denominada abordagem administrativa da gestão por processos, a teoria geral dos sistemas. O que é teoria geral dos sistemas? É a teoria segundo a qual as organizações são sistemas abertos em contínua inter-relação com o ambiente externo. Então, vamos de novo. As organizações são sistemas abertos ou fechados? Sistemas abertos são orgânicos ou mecanicistas? Orgânicos, porque eles se adaptam e se ajustam às mudanças que ocorrem no ambiente externo, diferentemente de sistemas fechados. Quando eu falo sistema fechado, ele se adapta ao ambiente? Não, ele funciona de forma mecanicista, como o motor do seu carro. É basicamente um sistema fechado porque o funcionamento dele é previsível e imprevisível. Aí você fala, meu carro é imprevisível, né? Mas eu espero que não, eu espero que seu carro seja previsível. Então, cada comando que você dá, você espera determinado efeito. E é assim, em tese, que acontece. Aí você vai parar e pensar aí no seguinte. Com base teórica da denominada abordagem administrativa da gestão por processos, a teoria geral dos sistemas se caracteriza pela visão de que sistemas orgânicos são sistemas abertos, que interagem com o meio ambiente por meio do processo de autorregulação regenerativa dos sistemas. Quando eu falo autorregulação regenerativa dos sistemas, vamos transformar isso num exemplo simples. Nós somos pessoas. Como pessoas, nós somos sistemas abertos ou fechados? Abertos em contínua interação com o ambiente no qual nós vivemos. Claro isso? Nosso funcionamento é orgânico ou mecanicista? O que significa isso? Que o nosso comportamento é totalmente previsível? O nosso comportamento, na realidade, é bastante imprevisível. Até aí vocês estão me acompanhando? Porque nós somos sistemas orgânicos. Até aí, claro? Tá, aí eu quero que você volte à questão para analisar comigo o seguinte. Você sente sede, o que você faz? Você quer ir ao banheiro, o que você faz?
Você sente fome, o que você faz? Aí eu lhe pergunto, é um sistema? Esse sistema se autocontrola, indicando quais são as ações necessárias à sobrevivência? Sim ou não? Então vamos lá, eu sou um supermercado, eu compro e vendo. Acabou o arroz. Eu compro. Vocês estão me acompanhando? Eu tenho muito arroz. Não compro e faço uma promoção. Vocês estão me acompanhando? Então, quando eu falo organizações, são sistemas abertos? São. Orgânicos? Orgânicos. Que tem um sistema de autorregulação? Ou seja, as entradas e as saídas são reguladas de acordo com a necessidade. Agora, vamos lá. Esses sistemas podem falhar? Se falhar, o sistema desequilibra e entra em colapso. Seria, por exemplo, você e suas finanças. Você gastar mais do que o que você ganha durante um ano. Seu sistema financeiro vai entrar em colapso. Vamos embora. Qual questão nós estamos? 25 ainda? Certo ou errado? Imagine que na sua casa tem uma caixa d'água, beleza? Vamos lá. Toda vez que você abre uma torneira, vai sair água, essa água está saindo da caixa d'água, certo? O que acontece lá na caixa d'água? Repõe. Só que ela repõe até derramar? Ela repõe até certo nível e para. Aí você fala, agora eu vou tomar banho. Pode tomar banho. Vai baixar o nível da caixa d'água? O que ela faz? Então, a caixa d'água é um sistema aberto que tem entrada e saída? Sim ou não? Ele tem um sistema de autorregulação? Regenerativa? Sim ou não? Por quê? Porque eu reponho o estoque dela continuamente, mantendo um nível equilibrado de forma que nem sobre, nem falte. Entendeu? Então, quando eu falo regenerativo, é no sentido de que, se eu consumir 1 litro d'água, a caixa d'água repõe 1 litro. Entendeu? Bora! Questão número 26. Sistemas de processos alinhados permitem obter resultados consistentes e previsíveis? Quando nós falamos em sistemas, imagine o seguinte. Vamos supor que você assuma a chefia de determinado lugar. Quando você chega lá, o negócio está uma zona. Aí você organiza tudo, mas só você sabe como o trabalho é feito. E você morre. O que aconteceu? Vai ficar uma zona novamente, certo? Tá, vamos de novo. Você assume a chefia de um lugar que é uma zona. Você senta lá e organiza essa zona. Ao organizar essa zona, você cria manuais, modelos, métodos, diagramas, mapas e compartilha esse conhecimento com pessoas de dentro e de fora do setor. Com o tempo, você vai se tornar necessário ou desnecessário? Isso por quê? Você criou o quê? Um sistema. O sistema é apoiado em pessoas apenas? Não, o sistema é apoiado não em um indivíduo, mas em uma coletividade, e o sistema é um sistema que envolve conhecimento e aprendizado compartilhado. Vocês estão me acompanhando? Tá, você vai voltar na questão comigo. Se eu tenho um sistema de processos alinhado, redondo, comunicado, compartilhado com todo mundo, os resultados dessa área serão previsíveis ou imprevisíveis? Previsíveis. Agora pega uma área totalmente desorganizada. Os resultados serão previsíveis ou imprevisíveis? Imprevisíveis. Vocês estão me acompanhando? Então, vamos de novo. O item está certo ou errado?